Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana de 12 de dezembro a 18 de dezembro de 2021. Como é tradição no nosso Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no mural de notícias. Anvisa autoriza vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Ciro e Cid Gomes são alvos de investigação sobre propina na reforma do Castelão. Supermercados europeus anunciam boicote à carne brasileira. Rússia e China defendem menor interferência ocidental. Elon Musk é eleito personalidade do ano pela revista Time. A nossa notícia de destaque é uma notícia que nos enche de esperança, né? Anvisa autoriza vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Então vamos entender o fato e depois os principais pontos, pensando na sua prova de atualidades. Nós tivemos algo inédito no Brasil, né? Pela primeira vez foi autorizada uma vacina contra a Covid-19 para crianças. Esse público ainda não tinha sido contemplado por nenhuma autorização de vacina. E o fato ocorreu agora. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que assinalar, pensando na sua prova de atualidades, é qual vacina foi liberada para crianças, foi autorizada pela Anvisa? Da Pfizer, ok? Pfizer. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Pode vir uma questão na sua prova perguntando: qual vacina foi autorizada para crianças? Aí vai ter lá Janssen, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Então, Pfizer, beleza? Tá, para que grupo? Todas as crianças? Uma prova mais chatinha pode colocar faixas etárias lá. Ah, crianças a partir de 1 ano, a partir de 2 anos? Não, esta autorização se refere a crianças de 5 a 11 anos, tá? Ah, Márcio, já começou a aplicação? Calma, ainda não. O que houve foi uma autorização para vacina de crianças. A imunização, ela começará, esperamos, né, em 2022. Por que, Márcio? Por que não começa já imediatamente? Existem algumas questões técnicas, tá, pessoal? Uma primeira questão que a gente tem que considerar é que o frasco e a dosagem, né, é diferente da Pfizer tradicional, aplicada em adultos, tá? Então, há uma diferença de frasco e de dosagem. A dosagem para as crianças será de 1/3, né? 1/3 da dose original. Então, é essa a relação entre a dosagem de criança para a dosagem de adultos. Não é o primeiro país do mundo a autorizar a vacina para crianças. A vacina da Pfizer já foi autorizada em outros países. A União Europeia, por exemplo, autorizou. A Agência de Saúde dos Estados Unidos, Vigilância Sanitária, também autorizou. Alguns países vizinhos, como o Peru, também. Então o Brasil segue um caminho já trilhado por outros países. Então esse é um ponto interessante. Então isso foi a Anvisa. O que o Ministério da Saúde anunciou de ontem para hoje, no momento que eu gravo essa aula, que ele vai fazer uma análise técnica dessa autorização da Anvisa e que ainda não tem um prazo para iniciar a vacinação contra a Covid em crianças. Beleza? Tranquilos? Então, sintetizando, pensando em prova de atualidades, importante focar no fato, autorização de vacina para crianças, no nome da empresa produtora dessa vacina, a Pfizer. Então, qual vacina? E um terceiro ponto, a faixa etária. Suave? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago agora uma questão que envolve política nacional. Ciro e Cid Gomes são alvos de investigação sobre propina na reforma do Castelão. Então vamos por pontos. Primeiro ponto que a gente precisa destacar. Olha, ocorreu uma operação da Polícia Federal. Então, uma operação da Polícia Federal. E essa operação cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de 2 políticos aí
representativos do cenário nacional. Na casa dos irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes. Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional, pré-candidato à presidência em 2022, e o Cid Gomes, atual senador do estado do Ceará. Então os dois foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Não só os dois, né? Foram 14 mandados de busca e apreensão e os dois estavam envolvidos. Beleza? Pontos que você precisa ficar de olho. O motivo, ou melhor, antes do motivo, o nome da operação. As operações da Polícia Federal costumam receber um nome. E hora e outra as bancas perguntam: qual o nome da operação X? Qual o nome daquela operação? Então, nesse caso, Operação Colosseu. Você vai lembrar da letra C, jeito de lembrar, tá? Ó, o C vai te ajudar em muita coisa aqui. O C é a grande letra para lembrar de tudo. Primeiro ponto. Então, nós tivemos mandado de busca e de apreensão no Ciro e no Cid, né? Opa, letra C. São políticos do Ceará, do estado do Ceará. Mais uma vez a letra C para você lembrar de novo. Já são 3 Cs aí. Quarto C, Operação Colosseu. Opa, letra C de novo. E ainda o seu quinto C, para você linkar tudo. Essa operação apura suposta fraude e pagamento de propinas a agentes políticos e a servidores públicos durante o processo de licitação das obras da Arena Castelão. Ó, o Castelão, mais um C. C de Castelão, nome do estádio, tá? Estádio que teve aí todo um processo de reforma, de modernização para atuar na Copa do Mundo. Então, olha aqui. Estádio, faltou um I aqui, né, Marcelo? Estádio do Castelão. Então é 5C, galera. 5C. C do Ciro Gomes, C do Cid, C do Ceará, C do Colosseu, C do Castelão. Tipos de questões que podem aparecer sobre esse tema. A primeira, como eu disse, perguntar o nome dos políticos que estão associados a essa investigação. Ciro e Cid Gomes. Tá? Uma questão mais simples, mais facinho. Perguntaria qual a área de atuação desses dois políticos tradicional. São políticos do Ceará. O Ciro já tem expressão nacional, né? Mas Ceará. Uma terceira questão, poderia perguntar o nome da operação, Operação Colosseu. Uma questão mais complexa, mais difícil um pouquinho, perguntaria o motivo, ou qual é o teor dessa operação. Ela apura, então, fraudes, pagamento de propinas a agentes políticos, a servidores públicos, no processo de licitação das obras do Castelão, um estádio, a Arena Castelão, um estádio que fica em Fortaleza, no Ceará, e que foi palco da Copa do Mundo realizada no Brasil. Ok? Tranquilo? O tema tem relação com Polícia Federal, com Operação Colosseu, e deixo como sugestão de leitura, entenda a Operação Colosseu, da Polícia Federal, que teve como alvos Ciro e Cid Gomes. Continuo falando de Brasil, agora no cenário econômico. Olha que notícia, uma notícia nada positiva, né? Supermercados europeus anunciam boicote à carne brasileira. Então, este é o fato. Beleza? Tá, Márcio, entendi. Podem me perguntar, de repente, supermercados de qual continente anunciaram boicote à carne brasileira? Sim, supermercados europeus. Mas é o tipo de questão que vem falando do motivo. O enunciado traz para você: olha, supermercados europeus anunciaram um boicote à carne brasileira. Qual o motivo desse boicote? Então, olha por que ele foi implantado. Depois de uma investigação realizada pelo Repórter Brasil, essa investigação mostrou que parte da carne exportada por frigoríficos brasileiros eram provenientes de área de desmatamento. Olha aqui a questão ambiental pegando. Então, de novo, parte da carne exportada por frigoríficos brasileiros tinha origem em áreas desmatadas, tanto no bioma da Amazônia, do Cerrado, quanto do Pantanal.
Os frigoríficos negam tal prática. E aí, quando você vai olhar lá os pormenores, os detalhes dessa investigação, ela mostra o seguinte, que eu tenho alguns criadores, alguns empreendimentos agropecuários em áreas desmatadas. Então ali inicia a criação de animais bovinos, né? A produção de carne. E depois esses animais eram repassados para uma espécie de intermediário, para uma outra fazenda, para um outro empreendimento que não estava nessas áreas de desmatamento. Justamente para tentar limpar esse rastreamento. Então, inicia esse processo numa área que foi desmatada, depois esses animais são transferidos para uma fazenda intermediária, a fazenda que não tem ligação com o desmatamento, e daí essa carne vai para o frigorífico. Foi isso que essa investigação da realizada pela Repórter Brasil demonstrou. Diante desse contexto, alguns supermercados europeus boicotaram. A política ambiental brasileira vem sendo criticada mundialmente. A gente tem que evidenciar isso. E muitas provas de atualidades têm cobrado fatos associados a isso. O mais novo fato é que supermercados europeus anunciaram boicote à carne brasileira. Tudo isso acontece na mesma semana que a China tirou um embargo à carne brasileira, né? O Brasil teve a sua exportação de carne para a China suspensa ao longo de 2021, depois do registro de 2 casos de vaca louca. Essa suspensão se prolongou, inicialmente era para ficar 15 dias, depois ela se estendeu por alguns meses, e na mesma semana que supermercados europeus anunciam o boicote, a China retirou a suspensão. Então o Brasil vai poder voltar a exportar carne para a China. Beleza? O tema tem relação com agronegócio, com políticas ambientais. Eu deixo como sugestão de leitura: supermercados europeus param de vender carne bovina do Brasil por relação com o desmatamento. Agora eu vou falar de um tema internacional, de um tema geopolítico. Nós tivemos 2 potências mundiais, tá? Se você não considerar a Rússia tão potência econômica assim, você pode considerar ela uma potência geopolítica. Então, 2 potências geopolíticas se reunindo. Eu estou falando da reunião entre o Vladimir Putin, presidente russo Putin, e o Xi Jinping. Eu tenho dificuldade para falar o nome dele, tá? Que é o presidente da China. Eles realizaram uma videoconferência. Então, daí eu já tiro a primeira questão que podem fazer para você. Comentado o encontro de 2 líderes do Oriente, e aí vão aparecer as alternativas lá. E aí eles vão colocar N possibilidades. Vão colocar lá o presidente da Coreia do Norte com da Coreia do Sul, do Afeganistão com o Paquistão, e por aí vai. Esta reunião em tela reunião importante geopolítica do final de 2021, de países do Oriente, ocorreu entre Rússia e China. Suave? Tá. Márcio, mas isso é uma pergunta muito rasa. Podem me perguntar qual foi o principal acordo, ou no que eles concordaram nessa reunião? Sim. O principal ponto de concordância entre os dois é que eles precisam se unir, manter uma postura firme e rejeitar interferência ocidental. Então é mais ou menos um acordo assim, ó. Xi Jinping, difícil falar o nome dele, para o Vladimir Putin. Ó, o Ocidente interfere muito nas nossas relações internas. Então, vamos se manter firme. Vamos fazer um acordo entre nós aqui. Se esses caras encherem muito o saco, nós estamos juntos, beleza? Esse é o teor, simplificando a conversa, tá? E tudo isso acontece em qual cenário? Cada vez mais, esses países são criticados pela União Europeia, pelos Estados Unidos principalmente, a China muito em conta por conta de fatores associados a direitos humanos, tá? Então a China é criticada, que lá os direitos humanos não são considerados. Tanto que vários países estão boicotando uma Olimpíada de Inverno que será realizada na China, por conta de atrocidades cometidas contra os direitos humanos. E a Rússia é muito pressionada pela União Europeia e pelos Estados Unidos pela sua relação com a Ucrânia, né? Então, 2 países pressionados pelo Ocidente defenderam agora que precisam se manter firmes e unidos contra qualquer interferência ocidental. A gente precisa ficar de olho no início de 2022 nessas relações.
alguns especialistas alegam que está faltando assim, ó, um dedinho para nós termos um conflito lá na região da Ucrânia, envolvendo Rússia e OTAN. E também alguns especialistas falam que aí o dedinho é um pouquinho maior, pode ser uma mão, para a gente ter um conflito entre a China e países ocidentais. Beleza? Então, vamos ficar de olho. O tema tem relação com geopolítica, com Oriente versus Ocidente, e deixo como sugestão de leitura: China e Rússia estão cada vez mais próximas, mas há possíveis atritos no futuro. E a nossa última notícia da semana é uma notícia de teor cultural aí. Elon Musk é eleito personalidade do ano pela revista Time. Esse é um prêmio muito famoso. Anualmente essa revista apresenta quem foi a personalidade do ano. Em 2021, essa personalidade é Elon Musk. O Elon Musk é um bilionário. Ele é CEO da Tesla, uma empresa de carros elétricos. Ele é fundador da SpaceX, uma empresa do setor espacial. Ele se tornou em 2021 o homem mais rico do mundo. Ele ultrapassou o Jeff Bezos. Ele tem um patrimônio, meu Deus, ele tem um patrimônio superior a R$1 trilhão, tá? E qual foi o grande destaque do Elon Musk em 2021? A sua empresa, a SpaceX, fez o primeiro voo civil, o primeiro voo de uma empresa, né? Não do setor militar, então o primeiro voo civil orbital. Então esse é um ponto de destaque. E ele fechou um acordo com a NASA para levar o homem à Lua. Então, desde a década de 70 que nós não temos uma expedição para levar o homem à Lua, e o Elon Musk fechou um acordo com a NASA. Então, diante desse contexto, ele foi o cara influente de 2021, de acordo com a revista Time, e ganhou o prêmio de personalidade do ano. Tá? O tema tem relação com novas tecnologias, com viagens espaciais, e deixo sugestão de leitura. Por que Elon Musk foi a personalidade do ano pela revista Time? Ah, Márcio, mas essa questão aí, o que costumam perguntar? Questões sobre esse tema são bem diretas e rasas. Anunciarão lá no enunciado que alguém foi personalidade do ano pela revista Time e perguntarão para você, quem foi essa personalidade? Não hesitem, foi o Elon Musk. Volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Tá aí em tela, pessoal, nosso desafio da semana. Questão elaborada pelo professor. Depois de 23 anos, com representação no país, a instituição anunciou hoje, 16, o fechamento do escritório no Brasil. A unidade em Brasília fechará as portas em 30 de junho de 2022, quando acabará o mandato do atual representante do órgão no país. Notícia do dia 9 de 12 de 2021. Então, o que tem de destaque no enunciado? Primeiro ponto. Depois de 23 anos, uma instituição fechará o seu escritório no Brasil. A pergunta é a seguinte: a notícia faz referência ao fechamento do escritório no Brasil? Então, qual entidade fechou o seu escritório no Brasil? Alternativa A, Organização Mundial da Saúde, a OMS? Alternativa B, a Organização Mundial do Comércio, OMC? C, Fundo Monetário Internacional, FMI? D, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF? Ou E, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA? Pausa o vídeo, responde! O que você marcou? Poxa, Márcio, complicou. Vamos dar uma olhadinha na resposta. O fato se refere ao FMI, pessoal. Então, o Fundo Monetário Internacional, depois de 23 anos, anunciou o fechamento do escritório no Brasil. Tá? O fato foi anunciado um dia após o ministro Paulo Guedes também anunciar que tinha assinado um documento para encerrar a cooperação entre o governo brasileiro e este organismo. Pessoal, este foi o nosso último Top Atualidades do ano de 2021. Inicialmente, eu gostaria de agradecer vocês por terem me recebido muito bem aqui no Top. Eu estreiei nele em 2021, fui muito bem recebido por vocês, então fico muito feliz.
tá? Desejo para todos vocês um excelente 2022. Muita saúde, muita paz, muito sucesso e, obviamente, muitas aprovações em concursos públicos, tá? Eu fico por aqui e espero vocês em 2022. Um abraço, meus amigos! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito